Creio que todos já veem essa tela aqui ao lado, né? Esse é o primeiro conjunto de slides da disciplina de álgebra linear. Sejam oficialmente agora bem-vindos e iniciemos a disciplina. O que é álgebra linear? O que é linear, primeiro? Linear é tudo que é uma reta. Então, a equação de uma reta, y igual a ax mais b, é linear. Agora, se tivesse um quadrado, uma raiz de um seno já não é mais linear. Quando nós tivermos algo não linear, na maioria das aplicações da engenharia, pelo menos no nível de graduação, nós dissemos que essa coisa, nós supomos, que essa coisa ela varia pouco em torno desse ponto, aqui eu tenho um zoom, e aí eu aproximo isso por uma reta. Obviamente que isso é uma aproximação. Pode funcionar bem como pode não funcionar bem. A gente vai ter que calcular o erro para ver se é válida ou não é válida essa aproximação. Normalmente, nós conseguimos criar condições em que ela é válida e ela funciona bem. E aí surgem os pensadores inteligentes e piadistas, como esse Adam Hamilton. Hipóteses lineares em um modelo, em um mundo não linear, são altamente perigosas, sem dúvida que são. Você pode modelar um foguete para ir para a Lua, tudo linear, e o mundo não é linear, e você fez uma suposição errada, De repente o teu modelo não trabalhou só aqui, de repente o teu modelo teve que trabalhar um pouco mais para cá, aí você calculou que uma força ia ser esse valor e de repente a força é mais alta e a tua nave explode, o teu motor não suporta, pode ser qualquer grandeza, não só força. Então, tem que ter os devidos cuidados. Mas se a álgebra linear já é difícil, quem dirá não linear? Vamos começar com a linear, que já não é fácil, mas funciona muito bem se a gente souber usá-la. Tanto funciona que ela é mais aprendida do que a álgebra não linear. Em engenharia, nós aprendemos apenas a álgebra linear. A álgebra não linear, no nosso caso, é só mestrado e doutorado, ou na graduação, para quem faz matemática. Aí a matemática é pesada mesmo. Às vezes a gente pode achar que vê uma matemática muito forte em curso de engenharia. Nada disso. Curso de matemática é muito mais forte. Bom, esse cubo aqui me parece, vamos dizer, quadrado, entre aspas, então ele é bem definido pela álgebra linear. Ele pode ser definido por uma equação de reta muito parecida com várias equações de reta. Nós sabemos que a equação de reta lá de GA, ela é da forma assim, vou escrever aqui um R, é igual a um R0, isso é um vetor, todo vetor é um pedacinho de reta, então ele é linear. Mais um parâmetro T vezes um vetor. Bom, isso é um pedacinho de reta, isso aqui só é um número, um escalar que multiplica um pedaço de reta, só aumenta o tamanho da reta, ou diminui. Isso é uma reta. Reta mais reta dá outra reta. Beleza, isso é álgebra linear. Acontece que os vetores, eles não precisam ser necessariamente os lados, eles não precisam ser necessariamente um ponto, Então, esse vetor aqui, ele indica a distância da origem até o ponto. Tanto é que com um conjunto de vetores, ou um conjunto de pontos, que a princípio nós podemos dizer que é a mesma coisa, eu consigo montar esse cachorrinho quadrado. E quanto mais pontos, mais eu me iludo achando que ele está arredondado. Isso basicamente é a diferença do analógico para o digital. O digital é todo linear e o analógico não. Mas, por exemplo, uma música de um pendrive, de um CD, é um som reproduzido digitalmente, com os quadradinhos tão pequenininhos que o meu ouvido não é nem capaz de perceber. Então a pessoa, eu compro o LP lá, antigo, porque o som é melhor.
balela, você não consegue ver a diferença. E é muito pior, porque lá é cheio de ruído e o som digital não tem ruído. Então isso é papinho para boi dormir. O cara é um saudosista. Ótimo, todo mundo pode ser saudosista, por que não? Que seja. Mas não vai me dizer que o som é melhor de um LP do que de um CD, bancando um cientista por trás que o cara está falando bobagem. Agora, vetor na álgebra é tudo aquilo que pode ser, tipo, se eu somo um vetor com outro vetor, dá um vetor. Então, se eu somo banana com banana, dá banana. Então, banana é um vetor para a álgebra linear também. Se eu somo uma função com outra função, vamos supor assim que eu some seno de x com cosseno de x. Isso aqui vai dar o melhor. Se eu divido seno de x por cosseno de x, vai dar uma função também. É uma função tão conhecida que ela tem até o nome, tangente de x. Não é nenhum f de x que a gente vai criar. Mas daí, se eu divido, isso aqui já não é mais álgebra linear. Então, seria melhor eu dizer que uma função qualquer, eu vou chamar a função Ângelo de x, é igual a um número, a, vezes o seno de x. O seno de x eu estou considerando um vetor, a função agora é um vetor, mais b vezes cosseno de x. Pronto. Eu somei dois vetores e deu origem a um outro vetor. Tem o mesmo jeitão. É muito mais fácil quando a gente trabalha com setas, né? Mas a álgebra linear é justo para generalizar. Tudo que eu posso trabalhar igual a como eu trabalho com vetores. Inicialmente nós vamos trabalhar com setas, claro, para depois o que a gente chama de abstrair. Tudo que é abstrato é mais difícil. Então, aqui eu tenho dois vetores, né? Que são somados. E se eu variar os escalares A e B, eu tenho todas essas possibilidades aí, né? Os escalares A e B. O A é que vai na frente do V e o B é o que vai na frente do W. Eu consigo varrer todo o R2, né, todo o plano, fazendo as infinitas combinações desses dois vetores. Aqui eu chamo de combinação linear. As infinitas combinações lineares, porque esses vetores, eles estão na primeira potência, né? Não tem seno de vetor, não tem cosseno, né? Não tem nada disso. Então, os vetores, eles estão na primeira potência. É até estranho um vetor com duas setas ao quadrado, né? Seria o vetor vezes o vetor, nem sempre isso é possível, né? Multiplicação de matriz não é igual ao escalar, que sempre é possível multiplicar. E esses A e B são numerozinhos, quaisquer, né? Só para aumentar e diminuir o tamanho. Pode ser negativos, né? Daí muda o sentido do vetor. Mas eles sempre estão nessa reta mestra deles aí, que nós chamamos de direção. Bom, nós normalmente fazemos, né? Mostramos o R2 como combinações de dois vetores base I e J, né? O I é 1 e 0. Eu vou colocar aqui o I, né? Que nós sabemos que é 1 e 0. E o J, que é 0 e 1. Então, este vetor, ele é representado, ele está no ponto 3 e menos 2. Mas isto pode ser representado ainda assim, como 3, né? Parece que eu estou complicando, mas não estou, tá? Muito importante isso. 3 vezes 1 e 0, menos 2, vezes 0 e 1. Esta combinação vai dar esse vetor. Eu gerei um novo vetor a partir da combinação linear, porque eles não estão ao quadrado, então é linear, né? Da combinação linear desses dois vetores. O que é uma combinação linear? É a soma, subtração desses dois vetores escalonados, né? Eles estão, o primeiro vezes 3 e o segundo vezes menos 2. Então, o que é álgebra? A álgebra é uma soma, né? É qualquer operação algébrica. Se ela é linear, é só mais ou menos. Aí eu não posso multiplicar um vetor por outro.
Agora, eu posso, além de somar os vetores, para ser álgebra linear, eu posso multiplicar também um vetor por um número. Tá? Álgebra linear, então, é tudo que soma e subtrai vetores, ou multiplica um vetor por um número. Jamais eu posso multiplicar dois vetores na álgebra linear. E vejam aqui que eu tenho várias funções seno. Esqueçam essa azulona aqui no fundo, que não tem nada a ver, tá? Vocês vão entender no futuro. Mas eu tenho várias funções seno. Eu estou vendo aqui, essa aqui é zero, né? Mas eu estou vendo essa e essa. Se eu somar essas funções seno, eu vou ter essa função muito doida. Então, eu sei que essa função muito doida, que é essa última aqui, ela é a combinação linear de várias funções seno. Isso é só para dizer que, assim como uma seta pode ser representada, né? Uma seta aqui, essa seta amarela, ela foi representada como a soma dessas duas setas, né? Ou melhor, ela foi representada como a soma dessas duas setas escalonadas. O mesmo pode acontecer com uma função louca de x, né? Eu vou chamar essa função nem louca, é louca de x, né? Louca de x é a vezes o seno de x mais b vezes o seno de 2x mais c vezes o seno de 3x e assim por diante. Uma função ela pode ser representada, uma função periódica, por uma soma de senos. No futuro nós vamos ver que é uma soma de senos e cossenos. Por enquanto, só ter a ideia é suficiente. Passada essa parte introdutória para mostrar o que é álgebra linear, que a álgebra linear ela faz combinação lineares entre vetores. E vetores pode ser qualquer coisa, desde seta até funções, polinômios, e parece que polinômio é ao quadrado, daí eu acho que não é, mas é que eu só vou pegar o coeficiente do polinômio. Por enquanto, se a coisa ficar difícil, imagina como o vetor só como uma seta. Vamos deixar essa abstração mais para frente. Mas tão importante quanto o vetor, aquele vetor que nós tínhamos lá, acho que era 3 e 2, também não veio ao caso, vetor, eu posso escrever ele assim, 3 e 2. Eu posso escrever ele como uma combinação linear também, como nós já fizemos, mas eu poderia ter um vetor também W, ele também poderia ser escrito assim, 3 e 2. O vetor ele tem só uma linha ou só uma coluna. É claro que pode ser x, y e z as componentes, ou ser até um vetor 4, 5D, eu só não consigo representar daí ele geometricamente, eu já caio naquele campo da abstração. Sempre que possível, nós vamos trabalhar em 2 ou 3 dimensões. 2, porque é mais fácil de enxergar. Matriz é algo que vai um pouco mais longe. Então, se eu tenho uma matriz M, ela poderia ser assim, vou colocar aqui 3 e 2, 1 e 7. Bom, eu posso interpretar também essa matriz como ela tendo aqui, um vetor V1 e um vetor V2. Por que não? É só eu ter em mente, que V1 é igual a 3 e 2 e V2 igual a 1 e 7. Sem problema. Então, você pode dizer que aqui você tem o vetor V1, aqui você tem o vetor V2, 3 pontinhos, e aqui você tem o vetor Vn com todas as suas componentes. É outra forma de se encarar a matriz, por que não? Mas, não indo tão longe, matriz é uma tabela que tem linhas e tem colunas. Muito fácil de se entender. Também é fácil de se entender que essa aqui é uma matriz 3x4, porque ela tem 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Então, ela é 3 linhas e 4 colunas. Essa aqui é uma matriz 2x2. Eu posso representar as matrizes tanto por parênteses como por colchetes, mas jamais por essas barras, por uma barra reta só.
Tá? 2 barras você pode, uma só não. Mas eu já nem aconselho muito usar essa última notação aqui, porque normalmente barras retas, né, uma barra reta só, ela indica o determinante de uma matriz. Eu não aconselho tanto essa C, né, porque é confuso, né? Eu olho essas barras duplas e eu também penso que é um determinante. Então, não aconselho essa última notação. Tenho que passar porque tem em alguns livros. 4 por 3, vamos ver? 1, 2, 3, 4, exatamente. 4 por 3. As matrizes, elas podem ser linha ou coluna, não cabe maiores explicações. Triangular superior, por quê? Porque tudo que está no triângulo inferior é 0, então o nome dela é triangular superior. Né? O nome dessa aqui eu chamaria essa matriz aqui não de triangular, não gostei. Tá? É mais comum o nome dessa matriz diagonal, tá? Porque só tem elementos na diagonal. Triangular não é um nome tão feliz e na literatura é mais comum encontrar o nome diagonal. Matriz unitária, por razões óbvias, né? E olha, não são todos os elementos que são 1. Só os elementos da diagonal principal. Matriz unitária é aquela matriz que, se você multiplicar por outra, não faz nada. É o mesmo efeito do número 1 nos escalares. E essa aqui, por razões óbvias, triangular inferior, só tem elementos na parte de baixo, né? Essa aqui é uma matriz, é claro que é uma matriz diagonal, mas ela também é chamada de matriz escalar, porque você pode substituir esses A's aqui todos por 1 e colocar um A aqui na frente, tá? Então, A vezes A unitária. Essa unitária, vocês vão me dizer, mas isso também pode ser... Opa, não é identidade. Também é chamada de matriz identidade. E matriz nula, ela não precisa ser quadrada, é a matriz que tem todos os elementos nulos. O que é uma matriz simétrica? Bom, simétrica é o espelho. Então, vamos pegar essa diagonal principal aqui, ó, traçar uma linha aqui. Agora, você dá uma olhadinha para cima e olha para baixo. Existe simetria, né? Ó, menos 5 e 5, 4, 4, raiz de 6, raiz de 6. Tem uma simetria em relação a alguma coisa, e essa alguma coisa é a diagonal principal. Antissimétrica. É toda aquela que não é simétrica? Não. A antissimétrica, ela é quase simétrica, só que muda o sinal. Só isso, quando a simetria existe, desde que você multiplique por menos 1. É bastante simples também. Os nomes, eles já se acusam, né? O que pode ser a matriz. Igualdade de matrizes é algo simples também. Essas matrizes só são iguais em uma condição. Tá bom? Esse elemento tem que ser igual. Todos os elementos têm que ser iguais. Então, Z tem que ser 3, né? X tem que ser 1, né? 2, 2, 0, 0, né? E o Y tem que ser 1. Para as duas matrizes serem iguais, todos os elementos têm que ser iguais. Tranquilinho. A soma de matrizes é algo simples também. Né? Imagine que essa seja a matriz A. Eu estou fazendo matriz A mais matriz B. Né? Faço matriz A mais matriz B. Nem sempre é possível somá-las. Né? Eu só consigo somar essas duas matrizes porque ambas são de 3 linhas por 2 colunas. Se elas não tivessem o mesmo número de linhas e de colunas, por definição, não dá para somar as matrizes. E a soma das matrizes vai resultar numa matriz do mesmo tamanho. E soma elemento a elemento. Simplesinho, né? Então, menos 2 mais 1, menos 1. 3 mais 0, 3. Tranquilo. E aqui tem as propriedades da adição, que vocês podem ver depois com muita calma, mas não tem nada aí que chame muita atenção, muito diferente da adição de escalares, tá? Tudo bastante igual. Se eu somo com 0, vai dar a mesma coisa. Com uma matriz de zeros, né? 3 por 2 também.
Multiplicação de um escalar por uma matriz. Aqui é interessante que esse 3, que está aqui fora da matriz, ele multiplica cada um dos elementos, né? Então, 3 vai multiplicar esse, 3 vai multiplicar aquele, esse e esse, né? Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9 e assim por diante. Eu estou multiplicando um número por uma matriz. E aqui as propriedades também, que nenhuma delas vai parecer estranha a vocês. Não vale a pena a gente, né, uma rápida olhada, vocês já pegam tudo. Agora, multiplicação de matriz, sim. Multiplicação de matriz é algo que não é trivial. E as matrizes não precisam ter o mesmo tamanho. Na verdade, elas têm que seguir uma outra regra. Eu vou escrever aqui, ó, número de linhas de A por número de colunas de A. E do lado de lá, número de linhas de B por número de colunas de B. Não precisam ser iguais. Tanto é que não são. A A tem 2 linhas e 3 colunas. E a B tem 3 linhas e 3 colunas. O resultado dessa multiplicação, né? Matriz vezes matriz dá uma matriz. E o resultado vai ter o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. A primeira matriz tem 2, né? É 2 por 3, né? Então, 2 por 3, fechou. Até aí, beleza. Mas antes de sair multiplicando, eu tenho que verificar uma igualdade. Para ser possível essa multiplicação, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Senão, a multiplicação não é definida. Por sorte, é igual. Tá? Esses dois elementos aqui são iguais. Então, é possível multiplicar. E como eu faço para multiplicar? Lembre-se, matriz tem linha e tem coluna. Então, você vai multiplicar esta linha por esta coluna. Vocês certamente se lembram do produto escalar. Aqui é um bom macete para usar. Né? Pensa como se você fosse multiplicar este vetor por este vetor. Multiplicar um produto escalar, né? Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, que vai dar o 7. Não entendi ainda. Tudo bem, nós vamos fazer a matriz inteira, vai dar tempo para entender. Agora eu vou fazer a primeira linha pela segunda coluna, que daí vai ser esse elemento da primeira linha e da segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. Mais 1 vezes 0, 0. Mais 0 vezes menos 1, 0. Que dá 8. Agora, vamos supor que eu quisesse fazer esse elemento aqui, menos 2, né? Que eu já tivesse entendido a lógica. Eu só quero ver se eu vou fazer esse elemento da segunda linha. Vou fazer esse último. Da segunda linha e da terceira coluna. Segunda linha e terceira coluna. Vou pegar uma outra corzinha aqui, ó. Esse azulzinho. Segunda linha e terceira coluna. Que é esse elemento aqui, ó. Ele aqui embaixo. Então, 0 vezes 5, 0. Mais 1 vezes menos 2, menos 2. Mais este vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 2 negativo, menos 4. E assim eu vou procedendo até preencher toda essa matriz. Multiplico uma linha inteira, faço o produto escalar de uma linha da primeira pela coluna da segunda. Nós vamos fazer mais exemplos, obviamente. Aqui eu tenho 2 matrizes, A e B. E eu quero encontrar esse produto AB, A vezes B.
Talvez ele não seja possível, né? Eu quero fazer até o B vezes A depois para ver se ele é possível. Bom, a matriz A, ela tem 3 linhas e 2 colunas. A matriz B, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Condição para verificar se é possível multiplicar. É possível. É possível. Bom, se é possível, eu posso multiplicar. Eu já sei, inclusive, que o resultado, eu posso colocar isso um pouco maior, que aqui está pequenininho, eu vou precisar de mais espaço para escrever. O resultado vai ser uma matriz 3 por 2. E agora vamos começar. Elemento aqui, ó, da primeira linha e primeira coluna. Então, primeira linha, primeira coluna. Aqui vai ser 3, né? 3 menos 12. Agora eu vou fazer primeira linha e segunda coluna. Vai ser menos 2. Mais 3. Agora, vamos aos próximos. Agora a segunda linha. Pelo jeito, eu não precisava de tanto espaço. Eu fui exagerado no meu espaço. Agora, segunda linha e primeira coluna. 4 vezes menos 3, menos 12, menos 2, né? Daí eu somo, com menos 2 vezes menos 4, mais 8. Agora, esta vezes essa. 4 vezes 2, 8. Menos 2 vezes 1, menos 2. Vamos agora a mais uma, esse verde. Terceira linha e primeira coluna, exatamente onde eu estou. Menos 15 mais 0, é ótimo quando tem 0. E esse vezes esse. 5 vezes 2, 10, mais 0. E agora vamos dar uma confirmada se deu exatamente o que está aqui ao lado. Então, 3 menos 12 é menos 9, fechou? Menos 2 mais 3, 1, fechou? 8 menos 12, menos 4, fechou? 8 menos 2, 6. Menos 15 e 10. Então, encontramos a nossa matriz multiplicação. Talvez a minha pergunta fosse B vezes A. Será que é possível? Se não tiver no próximo slide, a gente volta aqui e faz. Então, não foi perguntado B vezes A. Então, eu vou fazer B vezes A. Quanto que seria B vezes A? Provavelmente não é possível, tá? B vezes A. B é uma matriz, é só olhar aqui no canto, 2 por 2. A é uma matriz 3 por 2. O número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda. Então, nem é possível realizar essa multiplicação. Ela não está definida. Veja que 2 vezes 3, aqui que eu gosto de brincar um pouco com os meus alunos, né? A gente aprende uma vida inteira, né? Quanto que é, vou colocar aqui 3 vezes 4 e 4 vezes 3. Em Malcolm, a gente não aprende que isso aí é a mesma coisa? Lá, o meu filho agora está na 4ª série, decorando tabuada, né? E a gente aprende que 4 vezes 3 é igual a 3 vezes 4. Mas é porque isso é uma propriedade da matemática. Na verdade, não é igual, é uma coincidência que sempre acontece. Então, 3 vezes 4, é só pensar o que é. É 4 mais 4 mais 4. 4 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3 mais 3. São coisas diferentes.
O resultado é o mesmo, mas a forma de se chegar é por um caminho diferente. E isso parece bobagem, mas quando você passa para matrizes, você vê que A vezes B é diferente de B vezes A. Às vezes, como aqui é o caso, B vezes A nem existe. E A vezes B existe, então é óbvio que é diferente. Agora, em escalares, né, essa propriedade existe. É a comutatividade. Aqui nós temos mais um exercício, temos uma matriz A, né, uma matriz B. Eu não vou fazer cada passo, vocês podem fazer em casa. E eu só vou fazer alguma análise rápida aqui para ver se isso tem coerência. Normalmente, se você vai fazer, por exemplo, um concurso público, que alguns eu acho que vão fazer, por exemplo, vai que a Petrobras continue pública, né, mesmo que não continue, né, as empresas promovem um concurso, mesmo não sendo públicas, né, o nome do concurso público é porque é ao público, né, então não quer dizer que é para empresas públicas. Eu tenho várias alternativas para assinalar, e você tem umas 60 questões para responder em pouco tempo, então você não vai, obviamente, desenvolver cada questão como se fosse uma prova da faculdade. Então, você vai ter que desenvolver pela esperteza. Pelo conhecimento mesmo, né? De forma mais ágil. Então, tem várias alternativas. Né? Te dá a matriz A, a matriz B, você não tem tempo para resolver. Então, você vai ter que pegar alguma lógica. E a lógica é a seguinte. Eu quero A vezes B, essa aqui é 2 por 3, essa aqui é 3 por 4, 3 por 4, né? Primeiro, é possível multiplicar. Então, tu já elimina aquela alternativa que diz que não é possível multiplicar. E você sabe que o resultado vai ter 2 linhas e 4 colunas. Vai ter 2 linhas e 4 colunas. Se tiver mais do que uma alternativa com 2 linhas e 4 colunas, pelo menos você só vai fazer conta naquelas em que os números são diferentes. Vai multiplicar uma linha inteira por uma coluna inteira apenas naquelas que os números são diferentes e vai chegar na alternativa certa mais rápida do que resolver toda a questão. Aqui nós temos uma matriz A, uma matriz B e nós queremos saber quanto que é B vezes A. Primeiro nós temos que saber se isso é possível, né? Encontre B vezes A para as matrizes do exemplo 5. O exemplo 5 é o exemplo anterior, né? Eu tenho A e B, eu copiei aqui de novo, e agora eu quero fazer B vezes A e vou ver se B vezes A é possível. Esta aqui, de novo, é 2 por 3, essa aqui é 3 por 4, né? A vezes B a gente já viu que é possível, mas e B vezes A? Bom, então B, que é 3 por 4, vezes A, que é 2 por 3. Não precisa nem fazer. Essa não é possível, né? Não consigo fazer a multiplicação porque ela não está definida. Bom, aqui é a mesma coisa, né? Você multiplica esse R, né? Esse R, ele vem do inglês do linha, né? Row, linha, né? E o C vem do column, que é coluna. Então, a linha da matriz A, a linha 1 da matriz A, vezes a coluna 1 da matriz A. A linha 1 da matriz A, vezes a coluna 2 da matriz B. E assim vai. Tal linha vezes tal coluna. Tal linha é escalar tal coluna, como nós já fizemos. E, finalmente, chega de conta por conta e vamos entender para que serve na vida real as matrizes. Que é muito importante, porque isso é bem motivacional. Vamos começar com um exemplo simples, mas a gente consegue estender isso para situações mais complexas. Imagine, por exemplo, que a UDESC tenha 2 campos, né? O campus 1 e o campus 2. A gente sabe que tem muito mais, né? Mas imagine que tenha 2 campos, que aqui nós chamamos de filial. E eu tenho que fazer uma tomada de preço, sempre tenho que fazer. Mesmo que a empresa fosse privada, é necessário fazer uma tomada de preços.
dos vários produtos que eu preciso comprar. Eu vou comprar de uma vez só para conseguir um preço mais barato, obviamente. Deixo acumular a necessidade e daí compro bastante. E os dois campos precisam da mesma coisa. Precisa de papel, precisa de caneta, precisa de canetão, precisa... Enfim, né? Aqui eu peguei apenas 2 campos e poucas necessidades. Filiais por fornecedor, ou seja, 2 por 2, né? Porque eu tenho 2 fornecedores e 2 filiais, ou 2 campos. O que eu multipliquei? Eu multipliquei a minha necessidade pelo preço, né? A quantidade pelo preço. Então eu tenho o preço total. E aí eu sei que para o campus 1, eu compraria tudo do fornecedor A. Para o campus 1, né, se as compras são feitas de forma independente e não centralizada, eu compraria tudo do fornecedor A. Não me importa se uma coisa está mais barata no B, eu quero saber o total, porque eu vou pagar um frete também. E até para simplificar a minha vida. Então, aonde que o total é mais barato? Para filial 1 é no fornecedor A. Aonde que para filial 2 é mais barato? No fornecedor B. Talvez porque o campus 2 esteja mais próximo do fornecedor 2. Daí tudo bem, daí o campus 2 compra do fornecedor B e o campus 1 do fornecedor A. Mas as compras são feitas de forma centralizada. Se as compras são feitas de forma centralizada, então você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer a soma desses dois, né? O que é mais barato? Bom, aliás, desculpem, a soma desses dois, né? A soma desses dois. O que é mais barato? Comprar tudo do fornecedor A ou tudo do fornecedor B? Bom, eu vou ter que fazer a conta aqui porque eu não sei de cabeça. Então vamos fazer a conta aqui. Se as compras forem feitas de forma centralizada, você não pode escolher esse fornecedor vai para aquele campus, não. Vem tudo de um fornecedor único. Então aqui é 1, 8 mais 3, 11, 2, 5. 511, aqui vai ser 4 mais 5, 9, 7 mais 3, 10, 4, 5. Me parece que é mais barato, me parece não, está na cara, né, que é um pouco mais barato. Se as compras forem centralizadas, compra tudo do fornecedor B. Ramlov, Alisson, Rukiewicz, Luciano, todos aqui. Entenderam o que eu falei? Entendido, professor. Toda a vida. Sim, professor. Legal. É uma aplicação bem interessante de matrizes. Bom, nós vimos soma de matriz, nós vimos, obviamente, subtração, multiplicação por escalar, os tipos de matrizes. Agora, a matriz mais difícil que eu considero aqui é a inversa. O que é uma matriz inversa? É como se fosse um número inverso também, né? Qual que é o inverso do número 7? É 1 dividido por 7. Por quê? Porque 7 vezes 1 sobre 7 dá a identidade. Dá o número 1. A matriz inversa é aquela matriz que quando eu multiplico por ela mesma, né? Eu tenho uma matriz A, multiplico ela pelo inverso de A, dá a identidade. Então, o número neutro da multiplicação. Não importa muito como a gente vai encontrar a inversa ainda. Nós vamos, talvez não nessa aula, mas a aula que vem, aprender como encontrar a matriz inversa. Né? Mas eu posso já saber se essa daqui é a inversa dessa, fazendo a multiplicação. Então, eu poderia, né? Simplesmente vou fazer uma multiplicação aqui, não tem nada de igual aqui, vou multiplicar ela pela A inversa. Esse 5 aqui, eu vou tirar daqui, né, e vou colocar como um escalar aqui.
Vai ficar mais fácil. Vou colocar um quinto aqui na frente. Agora, 2 vezes 4, 8. Primeira linha, né? Primeira linha vezes primeira coluna. Menos 3. 8 menos 3. Isso vai dar 5. Agora, essa linha vezes essa coluna vai ficar 2 vezes menos 3, menos 6. Agora, 3 vezes 2, 6. Mais 6, vai dar 0. Aqui embaixo é segunda linha vezes primeira coluna, 4. Menos 4. Né? Então, 1 vezes 4, menos 4. Vai dar 0. E agora a última, né? Segunda linha, segunda coluna, 1 vezes menos 3. Menos 3, 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Menos 3 mais 8. Então, claramente eu vejo que essa matriz ela ficou assim, ó. 5, 0, 0 e 5, né? Mas não esqueça que a gente botou um quinto aqui na frente, então vai ter que botar um quinto aqui na frente também. Isso aí vai dar 1, 0, 0 e 1, que é a identidade. Acabamos de comprovar que, de fato, né, o que eu chamei de A na menos 1 aqui é inversa de A. Né? Por quê? Porque o produto de A pela inversa, e aqui vale a regra de trocar, né? Só aqui vale, tá? Ela é igual a I. Né? Aqui está I2, porque é uma identidade de ordem 2. Ela é 2 por 2. Só isso. O interessante é nós agora analisarmos o seguinte, essa propriedade que está aqui bem pintada, né? E ela é importantíssima. E ela não é óbvia, né? Se ela fosse óbvia eu não teria colocado. Que se eu pegar duas matrizes, multiplicar e depois fazer a inversa, não é igual a fazer a inversa dessa vezes a inversa dessa. Coisa que nos números é, mas nas matrizes não é. Na verdade, se eu fizer o produto de duas matrizes e tirar a inversa desse produto, é a mesma coisa que tirar a inversa de cada uma das individuais e depois multiplicar, só que trocada a ordem. Muito louco, né? Muito louco. Tem que trocar a ordem para dar certo. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu tenho a matriz A e a matriz B. Daí eu calculei a inversa de A, a inversa de B. Depois eu peguei esta A aqui, ó, esta B, multipliquei e tirei a inversa, deu isso daqui. E depois eu peguei essa B invertida, essa A invertida, e multipliquei trocando A por B, ó. E vejam que deu a mesma coisa. Então tem que trocar A por B, senão não vai dar a mesma coisa. Chama a atenção porque é importante para na mamutagem a gente não cair e isso daqui é igual ao que está lá em cima. Não, isso aqui é igual ao que está aqui do lado. Se você quer pegar esse expoente aqui e elevar cada uma individualmente, tem que lembrar de trocar a ordem delas. Por quê? Porque é a propriedade do expoente e da multiplicação de matrizes. Aqui eu fiz no Excel uma matriz inversa, e depois eu multipliquei a matriz pela inversa e deu a identidade. Outro tipo de matriz, agora para dar uma respirada, uma matriz simples, eu tenho aqui A, e A, isso não é elevado a T, tá? Isso é uma simbologia, é a matriz transposta de A. Transpor é trocar de lugar. Aqui você troca linha por coluna. Veja que eu tinha linha 1, linha 2, que virou coluna 1, coluna 2. Só isso. É como... Eu não vou dizer que é dar um tombo na matriz, porque não fica legal, né? Mas você troca linhas e colunas. Uma propriedade importante da transposta é que se eu fizer o produto de duas matrizes e transpor esse produto, não é a mesma coisa que transpor cada uma e multiplicar. Eu tenho que também trocar a ordem, igual eu fiz na inversa.
E agora uma dúvida muito interessante, que não pode mais ser dúvida, mas cabe comentar aqui. Nós sabemos um produto notável sem matriz, né? Que A mais B ao quadrado, né? É igual ao quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Porque quando você cansou de fazer a distributiva, né? De fazer aquele negocinho aqui, né? Se cansou, você resolveu decorar isso aqui. Mas o problema é que quando você faz a distributiva, eu vou fazer aqui de novo, aqui embaixo. Tem um momento que você faz A vezes B, e tem um momento que você faz B vezes A. E em matrizes A vezes B, não é igual a B vezes A. Pode ser que ambos retornem algo, mas não algo igual. Então, eu não posso falar que esses dois são iguais. Logo, isso aqui não dá certo. Tá? Você vai ter que fazer isso daqui, ó. Por quê? Porque A vezes B não é igual a B vezes A em matrizes. Se fosse, beleza, mas não é. Curiosidade aqui de matrizes. Imagine que você tem essa matriz A e essa matriz B. O interessante é que B vezes A dá essa matriz aqui. E A vezes B dá essa daqui. Bom, isso já foi bom para provar que A vezes B não é B vezes A. Mas também para provar aqui que o produto de duas matrizes não nulas, porque uma matriz só é nula quando ela é inteiramente nula, que o produto de duas matrizes não nulas pode dar sim uma matriz nula. Muito louco, né? O produto de duas matrizes não nulas deu uma matriz nula. Então, para uma matriz ser nula, ela não precisa necessariamente ser multiplicada por uma matriz cheia de zeros, né? Basta que a combinação ali dessas multiplicações de linhas e colunas façam com que o resultado dê todo zero. Então, é possível, sim, que duas matrizes não nulas, quando multiplicadas, retornem uma matriz nula. Esse exemplo nós já vimos, é exatamente o mesmo exemplo, né? Só que o Mamute aqui fez o seguinte, né? Ele tinha essa tabela aqui, ó, para as filiais, né? E foi dado para ele essa tabela aqui para os fornecedores. Então, vamos chamar de novo essa matriz aqui em cima de necessidades e essa aqui de fornecedores. Agora, a matriz de necessidades, nessa nova situação, ela nas linhas, ela tem as filiais. Eu vou escrever filiais ao invés de número para ficar mais genérico, tá? Nas colunas, ela tem os materiais. Vezes a matriz de fornecedores. Não posso colocar filial e fornecedor, senão fica IFF, né? Ou poderia colocar aqui também, em vez de N, coloca campus. Pronto, campus também, né? Campus. E como alguém me passou essa tabela, nas linhas eu tenho os fornecedores e nas colunas eu tenho os materiais. E aí eu digo, matriz não serve para nada. Pelo menos eu não posso multiplicar essas duas. Por quê? Porque o número de colunas dessa não é igual ao número de linhas da segunda. Bom, mas eu tenho materiais do outro lado, então você transpõe, cara. Você transpõe, então você faz vezes esse aqui transposto. Tá? Porque se você transpor esse ali, esse F, né, ele vai virar um, sei lá, um G, né? E esse G vai ter aqui os materiais versus os fornecedores. Beleza, agora você pode multiplicar aquela por essa daqui, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu transpus, eu troquei as linhas pelas colunas.
Bom, e se você multiplicar essa matriz C por essa G, você vai ter a tua matriz resultado, que vai ser de filiais, né, por fornecedores. Então, às vezes, você, né, parece tão bobinho transpor, mas é extremamente útil a transposição de matrizes. E para finalizar hoje nossa aula, uma aplicação muito feliz na economia, que concedeu até esse Wassily Leontief o prêmio Nobel da Economia, né? Uma matriz até que depois que faz todo mundo acha simples, né? Mas a utilidade que isso tem é fenomenal. O Leontief, ele imaginou a economia, né? Um setor simples aqui, ó. Tem utilidades, né? Que é água, luz, esgoto. Eu tenho indústria, agricultura, e aqui no meio, eu vou chamar de consumidores, né? Aquele cara que só consome, ele paga e consome. O setor de manufatura, ele, por exemplo, uma indústria de calçados, né? Ele vende calçados, mas ele compra energia elétrica, e ele vende calçados para ele mesmo. Os seus funcionários têm que usar botas de proteção, luvas, enfim, né? E ele compra e vende do agricultor. A mesma coisa aqui, o agricultor precisa comer. Ele precisa usar sapato, ele precisa usar água e luz, e ele vende para o consumidor. E a mesma coisa o próprio setor de água e luz, eles precisam deles mesmos e dos demais setores. Bom, então vamos agora montar, a partir desse esquema aqui, eu vou montar essa matriz. Essa matriz, ela vai ter indústria, agricultura e utilidades. Indústria, agricultura e utilidades. Agora, a indústria ela gasta com ela mesma, para cada dólar de saída, né? Cada dólar eu diria até cada dólar que ela recebe, né? Cada dólar de saída de mercadoria, mas de entrada de dinheiro, né? Para cada venda de dólar, ela gasta com ela mesma 50 centavos. Ela gasta com alimentação 20 centavos. E ela gasta com água, luz, né? 10 centavos. O setor da agricultura, para cada dólar, né, que ele recebe, ele gasta com ele mesmo 50 centavos. Né? Ele gasta com o setor industrial, ele vai comprar máquinas, enfim, 10 centavos, e ele gasta de água e luz aí 30 centavos. E o setor de água e luz, né, e esgoto, gasta com ele mesmo. Engraçado, né? A Celesc gasta energia elétrica, é óbvio, né? 40 centavos, precisa alimentar seus funcionários, né? E, obviamente, gasta, né? Precisa comprar materiais industrializados. Então, eu verifico aqui que eu tenho os vetores, né, de entrada para cada dólar de saída. Então, da indústria de manufatura, quanto gasta com ela mesma, com a agricultura e utilidades, e assim para todas elas. Agora, eu posso também... Bom, então, isso aqui são necessidades, né? As colunas representam as necessidades e as linhas representam o fornecimento. Então, eu vou chamar que isso aqui tem o tipo de indústria nas linhas e o tipo de indústria nas colunas. Só que se eu analisar as colunas, eu verifico as necessidades. E se eu analisar as linhas, eu verifico o fornecimento.
Muito bem, montei uma matriz aqui. Montei uma matriz. Então, veja aqui, 05, 02 e 01. É isso aqui, ó. É esse primeiro, tá? 05, 02, 01. 05, 02, 01 vezes a quantidade produzida pela manufatura. Vejam que isso aqui tudo é manufatura, tá? Esse aqui eu poderia chamar até de vetor da manufatura, né? Vetor da manufatura. Mas o que o setor da agricultura produz em dólar, o total em dólar, o que ele produz em dólar, vezes o que ele gasta por dólar em cada setor. Tá? Então, para cada... Vamos pegar, por exemplo, aqui a agricultura agora. Ó. Quadrado, e aqui vai ser quadrado. Para cada dólar produzido pela agricultura, ela gasta 10 centavos com indústria, 50 com agricultura e 30 com utilidades. Tá? Então, aqui eu estou colocando a quantidade de dólares total que a agricultura produziu. E daí eu faço uma proporção entre os gastos em cada setor. A mesma coisa no setor de utilidades. O setor de utilidades, 10% vai para a manufatura, 30% vai para a agricultura e 40% fica gerando ali no setor de utilidades mesmo. Tá? E aí, daqui, eu consigo facilmente montar essa matriz. Por quê? Eu faço linha vezes coluna, né? Este cara de cá é exatamente igual a este cara de cá. E que saiu dessa matriz aqui, ó. É só você pegar essa matrizona aqui, ó, e multiplicar pelos setores aqui, né? Você tem que saber que isso aqui é a quantidade em dólares, 100 milhões de dólares, sei lá, produzido pelo setor de manufatura. 1 é manufatura, 2 é agricultura e 3 é utilidades. É fácil de ver. Então, o total produzido, né? Aqui eu tenho o total produzido pelos 3 setores. Eu estou imaginando como uma matriz custo vezes os setores, tá? O lado de cá é exatamente a mesma coisa que o lado de cá, só que aqui uma equação matricial, parece muito simples, né? Mas é isso mesmo, essa é a matriz C, essa é a matriz C e essa é a matriz X. C vezes X. Que é diferente de X vezes C. Talvez X vezes C nem exista. Então, matriz custo vezes um custo relativo, né? Porque é custo por dólar, né? Vezes a quantidade de dólar produzido. Bom, daí o Leontief pensou o seguinte, né? Então, já que eu tenho essa matriz custo, eu vou pensar em matrizes que é mais fácil. Venho aqui onde eu estou, com o meu pincel, né? Então, que a quantidade em dólar produzido, né? A quantidade que você recebeu em dólar, que você vendeu, o teu faturamento, menos os teus custos, é igual à demanda necessária que seja produzida. É igual, vamos chamar de lucro, é igual ao que sobra, né? Então, a quantidade que você produziu, menos o que você produziu para você mesmo, é o que você pode vender. É o que o mercado demanda. Isso parece bastante lógico, né? Eu só posso vender o que sobra. O que não sobra não tem como vender. Então, a quantidade que eu produzo, menos o que eu mesmo consumi, é igual ao que eu posso vender. Daí ele reescreveu isso, porque eu tenho que primeiro multiplicar para depois diminuir, né?
Então, ele pegou a matriz X, né? Essa matriz X, você sabe que é X1, X2 e X3, que é o que você produziu. Eu vou multiplicar ela por uma matriz identidade agora, tá? Porque isso não vai mudar em nada. Então, eu vou pegar a matriz X, vou multiplicar pela identidade, vai continuar sendo a matriz X. Parece estranho, mas vai, tá? Porque essa matriz aqui, ela é 3 por 1, e essa aqui é 3 por 3. Eu posso multiplicar essas duas? Não, eu tenho que fazer ela invertida, né? É identidade vezes X. Eu já vi que o número de colunas dessa não é igual ao número de linhas. Então, eu cometi aqui uma gafe. E digo para vocês, eu poderia dizer que era de propósito, mas não foi. Tá? Então, eu vou fazer aqui 1, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 1. Essa é a matriz identidade, 3 por 3. Eu vou multiplicar pela matriz produção. Aqui eu estou considerando a produção em reais, né? Não em banana, maçã, sei lá. Em reais. Estou fazendo uma análise econômica, X1, X2 e X3. Essa aqui é 3 por 1. Opa! Agora eu posso multiplicar. E o resultado vai ser uma 3 por 1. Bom, isso aqui é exatamente essa matriz X, tá? Menos C vezes X. Menos, então, 0,5, 0,1, 0,1, 0,2, 0,5, 0,3. Não é tão grande, eu vou copiar 0,1, 0,3, 0,4. Vezes X1, X2, X3. Né? O resultado dessa primeira aqui vai ser uma 3 por 1. O resultado da segunda também vai ser uma 3 por 1. Então, é possível. É possível fazer essa diminuição. Tanto é possível, né, que o cara colocou um i aqui na frente, né, como nós fizemos aqui, e depois colocou x em evidência, né, o fator comum, e disse que i menos c vezes x igual a d, né, matricialmente. Fica mais fácil. Né? Então, fica o quê? I menos o c vai ficar menos 0,5, né, porque é 1 menos 0,5, né? Esse menos esse. Depois é 0 menos os outros, né? O resto fica tudo igual. Né? Então, o resto eu vou colocar aqui igual, igual, igual. Agora, aqui vai dar menos 0,5 também, porque é 1 menos 0,5, igual, igual, igual. E aqui vai ficar 1 menos 0,4, que vai dar menos 0,6. Vezes x1, x2, x3. Igual a... Agora eu vou ter que colocar aqui demanda 1, demanda 2 e demanda 3. Agora, isso aí vai me dizer o quanto cada indústria precisa produzir em reais para atender uma determinada demanda do consumidor. Ela vai ter que produzir muito mais, né, para ver como uma pequena demanda do consumidor pode movimentar um monte a economia. Qualquer coisinha que você melhorar, aumentar o consumo, tem um monte de empregos indiretos e economia indireta que acontece. Aqui nós temos um exemplo claro disso. Né? Imagine que você tem uma demanda de produção para o setor aberto, né? Uma demanda externa, né? Para consumidores, de 7.900. Então, considere que uma economia descrita nessa tabela, né, suponha que o setor aberto tenha demanda de 7.900 de bens industrializados, né, ele tem 3.950 de comida, né, e 1.975 de água, luz e esgoto. Né? Quanto que cada um desses setores precisam produzir para atender o mercado? Daí você resolve essa matriz aqui, que a gente já resolveu, né? Nós só fizemos ela, de certa forma, ao contrário, né? Porque 1 menos 0,5 dá 0,5 positivo, né? Nós colocamos negativo aqui, ó. Isso aqui é tudo positivo, positivo, positivo.
E aqui não é igual, aqui é igual ao negativo, porque vai ser 0 menos o valor que está aqui. Essa gafe nós cometemos também. É só aqui está bem certinho, né? Tem uma matriz I menos C, vezes o que eu tenho que produzir para atingir essa demanda. Vejam que para a indústria, para sobrar esses 7.900 para o consumidor, ela tem que produzir, aqui está em inglês, tá? Ela tem que produzir 27.500 dólares. Tá? Para produzir 7.900, ela tem que produzir 29.500. Veja como a coisa na economia, ela tem fatores indiretos. Por isso que qualquer pequena mexida dá um grande resultado. O triste é que para menos também. Para mais e para menos. Essa engrenagem, ela pode ser muito positiva ou muito negativa. O fato é que ela não fica no 0 a 0. Então, economia é uma coisa muito séria. Muito, muito, muito séria, que mexe com a vida de muitas pessoas. Uma lojinha que fecha ali na esquina, muita gente que vai ficar mal. Uma indústria que quebra, muita gente que vai ficar mal. Uma indústria que se dá bem, muita gente vai se dar bem. Um país lá fora se deu bem, pode acontecer dos reflexos serem positivos aqui. Um país lá fora se deu mal, aquele país tem que se lascar mesmo. Pois a gente vai se lascar junto. Está tudo interligado. A álgebra linear está aí para provar isso. Então vejam que vocês, como engenheiros de petróleo, podem trabalhar com economia e só com álgebra linear, com muito mais propriedade do que muitos economistas que não sabem nada de álgebra linear. Aqui foi um exemplo simples, né? Essa matriz ela pode ser medonha. Eu vou colocar lá no Moodle agora um exercício e vou pedir para que vocês me entreguem ele. Eu vou dar um prazo lá, talvez hoje até meia-noite, talvez até a próxima aula, tá? Mas que vocês entreguem dentro desse prazo. A aula por hoje ela está encerrada e fico aberto a questões, né? Não só agora, pelo amor de Deus, isso não é uma palestra, né? O Luciano está com a mão levantada, eu só vi agora. Luciano, fica à vontade para perguntar. Não, só professor, outside demand, a procura externa, né, do consumidor pelo produto. Isso, exatamente. Vai para o consumidor e morre ali. Tá? Não existe mais uma realimentação para outro lugar. É o destino final dela. Tá? Então, se a gente vê aqui a figura, essa figurinha, né, é o que é chamado de setor aberto. Tá? Então, aqui é a demanda final. Aqui é como se fosse o D1, o D2 e o D3. O X, esse aqui é o X13. Pode ver que o X13, vamos pegar o 13, dá 10 centavos. E ele é igual ao 31, obviamente, né? Porque essa seta ela é de mão dupla, né? Poderiam ser setas diferentes, como nós vamos ver depois com as cadeias de Markov, mais para frente. Tá? Mas vocês conseguem ver que essa matriz aqui, se você der uma olhada aqui, vamos traçar a diagonal principal. Né? O que acontece aqui? 3, 1. Né? Aqui também é o 2, 3, 2. Agora vamos pegar aqui 1, 2. 1, 2. Vou pegar com outra cor. Ali eu acho que teve uma mudança, não é simétrica, não. 1, 2, 20 centavos. 2, 1. 2, 1 é 10 centavos.
aqui eu deveria ter duas setas, viu? Então, entra 20 centavos de lá, né? Na manufatura, porque manufatura, então seria como se entrasse 20 aqui, né? E aqui eu tenho agricultura para manufatura. Da agricultura para manufatura eu tenho 20, né? Como se fosse 20, e agora da manufatura para agricultura eu tenho 10. Aqui eu teria que ter duas setas, né, para ficar mais claro isso. Entre agricultura e utilidades. Agricultura para utilidades, 30. Agricultura para utilidades, 30. Utilidades para agricultura. Utilidades para agricultura, 30 também. Bom, então essa aqui está certa, né? Essa é para os dois lados. Não que a outra esteja errada, mas teria que o esquema ser melhorado, né? Utilidades para manufatura, 10 centavos, né? E manufatura para utilidades, 10 centavos também. Então essa aqui também está ok. Só aqui, entre manufatura e agricultura, né? Manufatura e agricultura, uma é 10, né? E a outra é 20, né? Teria que ser 10 aqui também, se eu quisesse que essa seta fosse de mão dupla. Deixa eu dar uma olhadinha lá no nosso exemplo. Não, no nosso exemplo também ela também é 20, né? Então esse esqueminha aqui, aqui em cima, ele deveria ter duas setas e não uma seta só, né? Mas essas setas, no caso, só quiseram representar a interação entre elas e não colocar um valor. Malcolm, nós vamos mexer com o cofator, sim. É perigoso quando vocês colocam só no chat e eu não vejo. Sim, nós vamos aprender a fazer matriz dos cofatores, tudo isso aí, né? Mas não na aula de hoje, né? Nas próximas aulas. A minha intenção com a aula de hoje era passar mais um motivacional, que matriz serve para alguma coisa, né? E não ficar só naquela ideia de calcular um monte de matriz e não saber o que está fazendo, que não faz o menor sentido. Bom, vocês viram que nós temos um site agora da disciplina, né? Aquele site vai estar constantemente atualizado, tá? Nós temos a nossa monitora aí, a Maiara, que vai estar trabalhando nisso, tá? E vocês podem, inclusive, dar sugestões, se vocês acham que o site tem que ter isso, aquilo, né? Podem dar sugestões para mim e para a Maiara, e a gente vai estar colocando todos esses vídeos editados lá, bem como essas apresentações. Vai ter uma página só desse semestre para ficar mais fácil, né? Tem coisas dos semestres anteriores e página só desse semestre aqui também. Meus caros, um abração, né? E fiquem à vontade, vocês já sabem como o nosso esquema funciona. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.